Vamos seguindo, então, para apresentar a palestra Pesquisa e Inovação na RNP e o desafio de criar uma ponte entre os dois mundos. Eu convido novamente a senhora Yara Machado, que participou do nosso painel pela manhã. Agora vai falar um pouquinho mais para a gente. Alô? Bom, boa tarde aí para vocês. O pessoal está chegando aí. Eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa e inovação na RNP, né? E aí, como é que é fazer os pesquisadores virarem empreendedores? Como que a gente pode ajudar isso a acontecer, né? Eu gosto de começar a palestra falando um pouco por que a gente faz pesquisa e desenvolvimento na rede acadêmica, né? O nosso propósito é impulsionar a ciência, educação e inovação. Está na missão da RNP esse papel de desenvolvimento da internet. Então, assim, não é apenas porque a gente quer fazer o P&D e não tem uma função, né? Um foco. E tem uma outra questão. Eu cheguei na RNP em 2002. Antes de trabalhar na RNP, eu trabalhei 20 anos na Embratel. E eu trabalhei dentro de uma grande operadora, desenvolvendo produtos, desenvolvendo serviço. E eu sei na prática quanto que custa fazer isso. É muito caro. É um investimento pesado, contratando empresas. E aí, quando eu cheguei na RNP e eu encontrei esse modelo de colaboração, de parceria com as universidades, onde a gente desenvolve produtos e serviços dentro de um modelo de colaboração, eu achei fantástico, assim. E o negócio funciona, né? Dá certo, a gente consegue chegar em resultado. Então, eu acho que o êxito desse trabalho que a RNP vem fazendo ao longo dos anos é conseguir transformar as ideias em produto. Bom, isso é tão importante para nós que isso está no contrato de gestão, né? Então, quando foi assinado o contrato de gestão da RNP OS com o Ministério da Ciência e Tecnologia, isso passou a ser um indicador, né? Então, a gente é medido, inclusive, pela nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então, nós tiramos um percentual desse valor que a gente recebe para investir em P&D. Bom, então, desde 2001, né, que a gente vem fazendo isso, se dedicando a esse trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse programa, que é o chamado Programa de Grupos de Trabalho. Acho que algumas pessoas conhecem, outras não, mas esse programa, ele é um programa de inovação aberta. O que significa isso? A gente não diz, quero fazer P&D, tal coisa. A gente coloca grandes temas e espera que a comunidade nos traga ideias. Aqui a gente está buscando o quê? Sabe aquela tese de mestrado, doutorado, que você fala, nossa, isso aqui é muito legal, mas aí como é que você transforma isso num serviço, num produto? Como é que você dá continuação? Então, é tirar aquelas ideias boas, exitosas, dentro da gaveta e levar para esse programa. Então, foram 17 anos fazendo isso já, né? E com essa parceria com a academia. Então, a gente já fez 15 chamadas públicas, a gente publica uma chamada anualmente. Um ano que a gente não fez chamada, por conta também de falta de curso. Alô, opa, voltou. Então, a gente já realizou 15 chamadas. Dessas 15 chamadas, recebemos em torno de 491 propostas. Essas propostas vêm do Brasil inteiro, né? A gente recebe projetos de quase todas as universidades. Dessas 491 propostas, 94 se transformaram em protótipos, ou seja, chegaram até uma fase 1, que a gente chama de 1 ano, onde ele consegue ter um protótipo, uma prova de conceito, a gente já consegue validar o resultado. Dessas 94, 58 chegam na fase piloto, que é a fase seguinte. O que é uma fase piloto? Eu pego aquele protótipo e passo a implantar ele na rede. E aí eu começo a usar, tipo aquela versão beta, sabe? Que você pega
Ah, é beta, não tem garantia, mas você pode começar a utilizar. Então, ele começa a testar, validar a ideia na prática, com os clientes. Então, a gente chegou a 58. Depois que ele faz isso, a gente vai para o que a gente chama de uma fase experimental, pré-produção. Ele passou no piloto, rodou, foi avaliado, o pessoal falou, beleza, vamos seguir com isso. Aí ele vai para uma fase que a gente chama de pré-produção. Ele fica lá disponível para uso pelos clientes. E a gente deixa rodando já no ambiente de produção, máquinas, assim, já saiu de dentro lá da máquina da universidade, já está rodando nos servidores da RNP, ele já está num ambiente mais controlado. E desse processo, a gente já criou, nós, né, criamos, meio que assim, eu sinto que faz parte dos meus filhos, que eu brinco. Já nasceram 12 startups, né, que spin-offaram desse funil de inovação da RNP. Então, alguma dessas startups, a Cam Tecnologia, que está aqui hoje, lá com stand aí como patrocinador. Então, assim, esse pessoal entrou lá no programa de GT 2002, todos eles eram alunos, e hoje estão aí patrocinando nossos eventos. Então, esse resultado é muito legal. MConf Tecnologia, quase todo mundo aqui usa o MConf, o pessoal lá do Sul. A Knowledge, que é a turma lá do EduDrive, que é aquela ferramenta de você drive, em rede, em nuvem. Cognitiva, a Criptos, né, a parte de HSM, segurança, enfim, vários deles aí. E aqui alguns serviços que vocês provavelmente já usaram nas suas universidades ou nas suas redes, que nasceram desse programa, né? O Fone RNP, né, que é o VoIP, MConf, a Café, né, que é a autenticação, Seven, que é uma ferramenta de segurança, de presença, do Drive, MoniP, Cipó, e vários. Bom, a gente agradece os professores e pesquisadores. Ai, meu Deus do céu, minha filha, peraí. A gente agradece os professores e pesquisadores e alunos que participaram desse programa, mas a gente tem um problema. É aqui que eu queria chegar. Isso foi só para contar um pouquinho a história. Como é que esse financiamento de P&D, né? Eu gosto muito desse gráfico aqui, porque ele mostra um pouco como é o panorama do financiamento. Tem aquele financiamento de pesquisa fundamental que vem lá do governo, que olha aqui, eu vejo, isso aqui é o CNPq. É quando está no início da pesquisa, que ainda está ali, não tem ainda uma coisa pronta, né, concreta, você não sabe onde vai chegar com a pesquisa. A indústria, em alguns países, apoiam. Aqui no Brasil, isso aqui é muito pouco mesmo, é mais o governo. Tem aqui uns anjos que começam a olhar para essas coisas, a gente fala aqui que são os anjos da família, né? Daqui a família ajuda para caramba, né? Lá investe lá no negócio, lá brincadeiras. Mas a gente tem uma parte aqui, que eu pintei de vermelho, que é a parte onde você vai para pesquisa aplicada, que é onde a gente entra. É aqui que a gente faz. A gente fala assim, ok, essa pesquisa foi feita, vamos agora ajudar a financiar esse buraco aqui, que é um buraco. Você não tem muito edital hoje para pesquisa aplicada, você não tem muitos projetos. Se você quer fazer isso aqui, você tem dinheiro para cá. É publicar paper. Aqui a gente não está medindo paper publicado, a gente está medindo pelo resultado, pelo produto. E isso não tem. Mas só que depois que acaba isso aqui, você vai para o mercado. Aí vem o gap. Aí vem o tal do Vale da Morte, não sei o quê. A gente olhou e falou, caramba, a gente chega até aqui e depois não sabe o que fazer para dar continuidade ao processo. E aí, depois ele vai escalando, vai pegando os fundos, aí, enfim, ele vira um produto de mercado grande. Então, em 2017, a gente fez um diagnóstico. Que a gente faz isso, tá? A gente faz a gestão de P&D, mas a gente não estava fazendo a gestão da inovação. A gente não estava olhando para a coisa, como é que ela vai chegar lá para o mercado, né? A gente faz inovação para o nosso próprio desenvolvimento, pois
porque ela está sempre disponível na prateleira para ser utilizada pelo governo. A gente faz a inovação, tem uns produtos que a gente olha, bacana, vou colocar isso para os meus clientes, aí a gente traz para dentro da RNP, vira serviço, mas fica um monte de coisa na prateleira lá que alguém podia usar, podia transformar aquilo e ir para a sociedade. Aí ficava um monte de coisa boa que a gente não usava, porque não trazia para dentro da RNP, e ele dava um... Né, a gente ficava, puxa, tem alguma coisa errada. Então, a ideia então, foi caminhar para o modelo de gestão de inovação, e a gente começou a pensar que fosse legal trazer as startups para dentro do programa. Quando o grupo de trabalho fosse submetido, já viesse com a startup. E reforçar a cultura do empreendedorismo dentro da academia e ser um articulador, né, dessa relação universidade-empresa. E apoiar a criação da startup, né, dos jovens empreendedores. Bom, e aí a gente começou a mudar o paradigma, né? Então, assim, ok, vamos fazer isso, mas a gente quer manter a relação com a academia, porque a gente viu, tem muito edital para startup. Muito, e tem editais para pesquisa, né, científica. A gente quer um edital que a gente quer juntar os dois grupos. Eu falava com um monte de gente, isso é muito difícil, que é isso? Não. Falei, não, mas acho que a RNP ela consegue, porque a gente tem uma pegada diferente. A gente vai... E aí a gente fez o programa e falou, tem que vir uma startup junto com um grupo de pesquisa. Aí, mas se o grupo de pesquisa não tem uma startup, então alguém dentro do grupo de pesquisa vai querer ou vai ter que abrir o negócio. Não dá para ser só grupo de... tá, mas não, meu grupo de pesquisa era ninguém aqui quer abrir negócio. Então, beleza. Então, eu vou trazer uma startup para casar com vocês. Pode? Então, assim, a gente foi fazendo as combinações para não criar um programa engessado. A gente, então, se aproximou bom, e aí a gente começou a usar um pouco de modelagem de inovação. A gente viu que a gente precisava criar o MVP, né, que é o mínimo produto viável, antes de você sair implementando as coisas, checar mercado, todas aquelas práticas, né? E a gente pensou, então, o desenvolvimento do GT vai ter duas linhas. O desenvolvimento do negócio e o outro, o desenvolvimento do produto, que é o tecnológico. A gente não queria... Assim, a gente apoia e valoriza muito o desenvolvimento tecnológico, ele é super importante, mas tem que vir junto com o negócio. Como casar isso, né? Aí a gente começou a se aproximar da Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos, e também com a FAPESP, que tem o programa PIP, Empreendedor. Deixa eu olhar aqui. E aí a gente começou, então, a trabalhar no desenvolvimento dessa capacidade empreendedora e mentoria. Então, lançamos o edital no início do ano, e a ideia era os proponentes, um grupo de pesquisa e uma startup. E aí a coordenação do grupo ficava assim, tem um coordenador acadêmico, a gente não quis tirar assim, esse papel da academia, que a gente acha que é importante, principalmente na fase 1, ter um coordenador acadêmico, um pesquisador que está apoiando, porque assim, a gente valoriza isso, mas a gente falou, dentro da equipe tem que ter um assistente de inovação. Quem é esse cara aqui? É a pessoa que vai receber a capacitação, que vai ajudar a desenvolver o negócio. E tem o coordenador pessoal no desenvolvimento. Aí, na chamada, eles tinham que dizer quem é que vai ser da inovação. E os recursos, a gente também dividiu, 70% grupo de pesquisa e 30% para startup. A startup que viesse junto com o programa, com o GT, também pode receber recurso, ela pode contratar bolsista para a startup. Aí a gente investe entre 32 mil em um ano, e a gente também dá recurso de infraestrutura, equipamentos para o grupo de pesquisa, voucher do serviço da RNP de nuvem, e por aí vai. E as viagens necessárias para executar o programa. Propriedade intelectual, sempre é um problema. A gente pensou, bom, a gente tem um grupo de pesquisa, né, tem as universidades, tem a startup, tem a RNP, então a gente vai ter que fazer uma composição da API com esses 3 atores. E assim, a API,
a startup ela vai participar da PI em função do quanto que ela coloca de recursos naquele desenvolvimento. E a gente, então, vai escrever um memorando de entendimento no início do projeto e depois a gente vai continuar. Bom, na execução do projeto, a gente pensou, vamos fazer 3 etapas. A primeira fase, que é a fase que a gente está rodando, a gente quer desenvolver a capacidade empreendedora. Por quê? A gente tem uma proposta. Veio uma proposta, uma ideia bacana. Vamos validar isso? Será que isso aqui realmente precisa? Tem os clientes? Vamos fazer um trabalho antes de sair metendo a mão na massa e desenvolvendo? Que é difícil, né? Segurar a galera, porque eles já querem sair fazendo código. A gente falou, calma, vamos primeiro fazer essa fase aqui. E aí a gente fez os relatórios de prospecção, divisão do negócio. A gente está exatamente nesse modelo agora. Feito isso, eles vão para o desenvolvimento e aí começa uma fase de mentoria. A gente vai mentorando, vai ter pessoas que vão apoiar, até chegar lá no final com seu MVP e um white paper, né? E uma apresentação. Resultado do edital, então a gente recebeu 60 e poucas propostas, se não me engano. Selecionamos 8, que só tinha grana para 8 grupos de trabalho, o recurso era esse. Dos 8 grupos, 6 já vieram com uma startup e outros 2, então, vão desenvolver a startup. A gente montou um comitê formado pela RNP, pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação, o LARC, que é o Laboratório de Rede de Computadores, e a Amprotec. Então, a gente chamou a Amprotec para ajudar a gente com a parte do negócio. E os temas foram gestão de identidade, cyberinfraestrutura, campus inteligente, TIC na educação e na saúde. Bom, então a gente está investindo em torno de 1,5 milhões e 12 meses de duração de cada projeto. Então, aqui são os projetos que foram. Eu não vou entrar nos projetos em si, porque a ideia é mostrar o programa, mas a gente teve projetos na área de Nordeste, Sudeste, Sul, e projetos muito interessantes, várias universidades aí conhecidas. E assim, tá vendo? Aqui já veio. A UFCG veio com uma startup, SmartTix, que é uma startup que já está lá na UFCG. Aqui ele não é startup, mas eles vão montar uma. Então, assim, a gente acabou tendo um pouquinho de cada um deles, né? E, seguindo, então, a gente conseguiu fazer uma parceria muito legal com a FAPESP, isso também foi legal. E a gente, então, está usando a metodologia do programa PIP Empreendedor, que é baseado no iCorps, que é a NSF, a National Science Foundation, ela financia esse programa, cujo o pai do programa é o Steve Blank, que é o famoso aí nessa área de inovação, né? Professor de Stanford e Berkeley. Então, a gente gostou que é um programa que também tem uma pegada com as universidades, enfim. É legal. E aí, o pessoal, então, está fazendo a capacitação e o mantra é Get Out of the Building, que é o mantra lá do programa, que é sai de dentro do laboratório, tira essa cara de trás do computador e vai lá no mundo ver se o que você está fazendo é isso mesmo. É difícil, a galera não queria ir, mas vocês têm que fazer 100 entrevistas. Vocês vão ter que procurar 100 pessoas para se entrevistar. E aí eles começaram a fazer, né? E muito trabalho de evangelização. Esse quadrinho aqui mostra quantidade de entrevistas que cada um teve que fazer. Cada um desse aqui é o grupo de trabalho. Aí a gente ficava medindo se eles estavam... A gente perturbou. O pessoal que entrou para o programa falou assim, não, gente, você participou do programa de GT, não era assim, né? Mas, olha, foi bacana. Eles fizeram as entrevistas, refizeram várias vezes o tal do Canvas, porque a gente pediu, tem que ter Canvas. Aí o cara, Canvas? Eu falei, Canvas, tem que vir com Canvas. E eles já fizeram esse Canvas diversas vezes. E, bom, agora eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho. Caraca, onde é que eu acho o vídeo aqui agora? Help. Estava aqui já o vídeo. Cadê o vídeo? Não, eu tinha deixado ele. Eu tinha deixado
o link aqui. Bom, tá, vamos lá, vamos copiar esse link. Eu tenho que copiar esse link. Copia esse link aqui pra mim e toca ele. Eu já tinha deixado prontinho. Não, tem que copiar. Só um instantinho, gente. Problemas técnicos. Deixa eu aproveitar para dar mais algumas informações aqui sobre a Yara, que é diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da RNP. Ela também tem mestrado em Computação Aplicada e Automação pela Universidade Federal Fluminense. Foi professora do curso de Computação na Faculdade La Salle e gerente também, como ela falou, gerente de sistemas de gerência de rede lá na Embratel, não foi? Ela ficou tímida agora. Não falei antes, mas estou falando agora. Tá bom, obrigada. Esse aqui é um vídeo. Eu vou só para mostrar para vocês o resultado do GT Periscope da professora Nogueira e professora Michele Nogueira, da Federal do Paraná. E aí um pouco como eles estão fazendo o trabalho, né? Rapidinho aí, pode tocar. Essa é a Michele. E esse é o Wagner, que é da startup. Eles são da área de segurança. Entrevistas. Pivotar é outra palavra que esse era o professor. Legal. Bom, pode voltar aí. Então, esse aqui foi... Aí cada GT teve que fazer um vídeo desse para contar. Então, o que a gente trabalhou com eles foi, antes de vocês saírem fazendo uma ideia que vocês acham maravilhosa, verifica se isso vai realmente ter um impacto. E eles foram aprendendo, foram trocando, foram melhorando. Eu tenho certeza que o que vai sair aqui desses grupos já vai estar mais próximo de encontrar um caminho, né? Então, aí eu queria aproveitar que eu estou aqui na Bahia, né? E contar uma historinha de um grupo do coração, que é o GT Giro. E como é que foi a jornada de crescimento deles. Eles estão hoje aí expondo. E o que foi o Giro, né? Foi uma startup, né? Uma spin-off do grupo de trabalho Giro, que é o gerenciador de informações de infraestrutura de rede óticas. E eles criaram, então, a empresa chamada SSIG, Soluções em Sistemas de Informação Georreferenciados, né? E aí eles têm um produto, que é o Giromaps. Então, tem o giromaps.com.br, a base de clientes deles não é compartilhada com os clientes da RNP, e tem o girornp.br, que é compartilhado com as redes Comaps e POPs. Então, os dois, eles estavam assim, acabar o GT, tem uma ideia... E vamos levar adiante. A Claudete incubou eles aqui no POP. E os meninos querendo fazer a coisa acontecer, mas você sentia que faltava, sabe? Essa visão de negócio. Porque sai da universidade não é muito fácil, né? E aí a gente então contratou uma empresa chamada Tração Online, que fez com eles todo um trabalho de capacitação. E tudo remoto, gente. Era webconf direto o tempo todo e deu super certo. E foi meio que, tipo assim, fazendo as perguntas, mandando ele falar com o cliente, ensinando eles a
parar de ficar falando coisa tão técnica, usar um linguajar diferente. Foi um trabalho mesmo, né? E o resultado, então, eles conseguiram um primeiro cliente e também eles passaram no processo seletivo de uma chamada aqui do Correio e Prefeitura de Salvador. E isso ajudou muito a eles, sabe? Assim, eles fazendo os pitch, aí ele fazia o pitch, a gente olhava, não tá bom, muda. E foi o tempo todo ali trabalhando com eles. E hoje, então, eles conseguiram vencer a dificuldade de desenvolver um modelo de negócio. Ele tinha lá os clientes, mas não evoluía para venda. Eles ficavam o tempo todo só no desenvolvimento de software, né? E pouco foco no desenvolvimento do negócio. Então, ajudá-los a fazer mudar a cabeça, né? Então, assim, o cenário que ele tinha era, não tinha clientes, poucas redes Comep na plataforma. Ao longo de junho e julho foram 8 semanas. E não foi pouco tempo, gente, não foi nada muito longo, não. Foram 8 semanas nesse trabalho, eles utilizando o método da Grow, e fizeram um trabalho de tração com eles, né? Muitos vídeos, eles tiveram que assistir muitos vídeos, material, leitura, sessões de mentoria, enfim. Esse resultado gerou aqui, ó, isso aqui foi os modos que eles fizeram. Persona, dor, momento, propósito. Fica até uma coisa meio terapêutica, assim, sabe? Vira uma sessão de terapia, quase, entre o pessoal e... Juro, a coisa é bem interessante. E, no final, eles conseguiram chegar no modelo de negócio sustentável, com um modelo de assinatura mensal, foco em pequenos provedores, criaram uma landing page para o pessoal poder experimentar o produto, tem contato com esses provedores, enfim, eles foram lá para a Brint, fizeram lá contato com pequenos provedores. E o cenário é que eles conseguiram a primeira venda em julho, e agora a gente está com 21 redes Comeps ativas no giro, e a gente tem uma perspectiva de 2020. Está rodando com eles um grande piloto com a RNP, porque a RNP tem interesse que as redes Comep participem do giro. Inclusive, isso fala da maturidade da rede também, né? Quando você tem os seus ativos organizados e gestionados. Então, para fechar, passei alguns minutinhos, o Matheus e o Marcos estão aqui. E assim, eu queria dar os parabéns para vocês, porque eu sei que não é fácil esse caminho, e eu fico torcendo para vocês não desistirem e continuarem. É isso aí, gente.